Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pelos teus cuidados que estão sempre presentes em nossas vidas. Hoje nós estudaremos a tua palavra, que diz que aqueles que choram são bem-aventurados. Nós precisamos compreender a tua palavra. Nesses dias de tantas tristezas e choros, que haja consolo do Senhor em nosso coração através da tua palavra, que ela fale com cada um de nós. Receba os nossos louvores, receba o nosso clamor, a nossa oração. Continuamos clamando. Há quanto tempo temos clamado pela nossa irmã Gisete, precisando tanto agora de doadores de sangue. Ó Deus, se é socorro bem presente na vida dela, na vida do Jacinto, daqueles, ó Deus, que estão hospitalizados. Ajuda também os profissionais da saúde, as enfermeiras, aqueles que cuidam da limpeza. Guarda-os, protege-os, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, a nossa indiferença. Faz-nos chorar, ó Pai, pela dor do outro, pela nossa própria dor causada pela nossa desobediência ao Senhor. Mas nós queremos te agradecer porque, apesar de tudo, o Senhor tem sido fiel e a tua graça permanece sobre as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e te bendizemos. Fala ao nosso coração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te e sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo.
teu nome é santo. Enche-nos com tua glória, Senhor. Enche o nosso coração, enche o nosso lar, Senhor, da tua presença santa. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Teu nome é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu favor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formaste-o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criado. Tu és santo, santo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Amém. Evangelho de Mateus, nós temos estudado as bem-aventuranças. E eu tenho inclusive pensado em a gente continuar esse estudo no Sermão do Monte. Vamos ver, ore por isso. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler as bem-aventuranças de 1 a 12. Eu agradeço a você que está aqui, que tem estado conosco, que o Senhor fale ao seu coração. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Mas eu não gostaria de ter a sensação de estar orando sozinho. Eu quero saber que você está orando comigo. Eu sei disso quando você diz amém. Amém é uma palavra hebraica que significa eu concordo que seja assim. Amém. Então, quando eu estiver orando, se você concorda, então você fale o seu amém. Se você discordar e for algo assim profundo, diga misericórdia de mim. Mas vamos orar. O que eu quero é que você esteja acompanhando, atento à oração. Pai, é a tua palavra que nós lemos e ela é poderosa, enquanto nós somos fracos. Tua palavra é profunda, enquanto nós somos rasos. E é a tua palavra que diz que se alguém necessita de sabedoria, pode pedir ao Senhor, que o Senhor dará. Nós, portanto, nos colocamos diante do Senhor, necessitando da sabedoria do Senhor. Fala aos nossos corações, ministra aos corações dos teus filhos agora, nesse momento. Impeça, Senhor, todo devaneio da mente, toda perturbação, todo incômodo, toda distração, que possa levá-los a perder o significado da tua palavra. Impeça o próprio inimigo de distraí-los, mas que eles estejam atentos à voz do teu Espírito Santo lhes falando nesse momento, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, que seja assim. Em teu nome, pelo teu nome, pedimos. Amém. Vendo Jesus as multidões e o tipo de pessoa que havia no meio dessas pessoas todas, aquela multidão, segundo o capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 25, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos,
gente endemoniada, lunáticos e paralíticos, e eis que os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Portanto, essas multidões eram de pessoas necessitadas, de gente carente, de gente miserável, de gente doente, de gente atormentada, gente controlada por demônios. Jesus havia acabado de chamar os seus discípulos: venham, me sigam, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele reúne então esses homens, essas gentes diante dos seus discípulos, passa a lhes ensinar e a lhes dizer: vocês precisam ser humildes de espírito, vocês precisam se esvaziar de vocês mesmos. Vocês precisam perder o orgulho, tirar o orgulho, jogar o orgulho fora, se desfazer de toda forma de orgulho e se vestir de humildade de espírito. Vocês precisarão chorar o choro dessa gente miserável. Vocês precisam aprender a estarem se identificando com essa gente. Jesus, portanto, fala para gente que carrega dor, mas que apesar de tudo que enfrenta, havia gente ali sedenta da palavra, sedenta de misericórdia, de consolo, gente que chorava. Mas havia também gente que chorava, mas que era feliz. Feliz não porque chorava, feliz não porque era pobre, mas feliz porque era humilde de espírito. Jesus está dizendo para muitos daquelas multidões: o choro não será eterno, vai passar, vocês serão consolados, fiquem firmes, chorem agora, pois eu vou lhes enxugar dos olhos toda lágrima. Jesus, portanto, diz para os discípulos: vocês compreendem a missão que vocês têm? Nós precisamos compreender, portanto, que nem todos daquelas multidões que choravam seriam consolados. Porque o consolo não vem simplesmente porque eu choro, mas vem pelo motivo do meu choro. Por que, afinal de contas, eu choro? E por que, então, por isso eu serei consolado? Não é qualquer choro que se tenha a alegria do consolo, da bem-aventurança do consolo, porque há gentes aí que anda chorando de raiva, chorando de ira, de desejo de vingança, a gente até mesmo chorando de tanto que tem desejo de zombar do outro. Para esse tipo de choro, não há consolo. Por isso, a presença então do paradoxo que Jesus colocou diante de nós: bem-aventurado, feliz o que chora. Como pode ser feliz aquele que chora? É um choro que produz
a bênção da alegria no coração daqueles que têm a Jesus. É o choro, portanto, dos humildes de espírito, dos pobres, dos miseráveis. Nós falamos, perdoe, nós falamos no nosso primeiro encontro sobre as bem-aventuranças, que precisamos compreender que quem tem a totalidade dessa alegria, dessa felicidade, é Jesus Cristo. O exemplo completo de um ser humano feliz, bem-aventurado, está em Jesus. Portanto, para a gente continuar aprendendo sobre o significado dessa bem-aventurança, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Quando foi que Jesus chorou? E por que Jesus chorou? Jesus era bem-aventurado e ele chorou. E o que ele nos ensina quando ele chorou? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44, diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que te é devido à paz, mas está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus filhos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Em Lucas 13:34, Jesus já havia lamentado, e lamentar é o significado da palavra grega aí para choro. Bem-aventurados os que choram. Chorar é pesar, é lamentar, é prantear. E portanto, Jesus já havia lamentado a situação de Jerusalém, a insensibilidade de Jerusalém em matar os profetas, e ele disse: quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quiseste. Lá em Ezequiel também, no capítulo 9, no versículo 4, nós lemos: e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal, com um sinal, a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Jesus não apenas chorou quando viu Jerusalém naquele momento, ele não apenas chorou naquela hora, mas ele já vinha chorando todas as vezes que ele dizia: quantas vezes eu quis, quantas vezes eu desejei, quantas vezes foi oportunidade para vocês, quantas vezes eu tentei ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes? É um choro, portanto, daquele
aquele que não consegue abençoar os seus filhos, porque os seus filhos se negam ao arrependimento, ao choro e ao lamento dos seus, ou por causa dos seus pecados. É o choro daquele que consegue ver o futuro de alguém teimoso, de alguém endurecido. Ah, se conhecesses por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido à paz. Mas eles não se arrependiam, não mudavam a maneira de pensar deles. É como uma mãe que tem falado para o seu filho: meu filho, esse caminho é de morte, esse caminho é de destruição. Ela sabe o final dele, ela tem experiências, mas o filho não a ouve, o filho não se comove, o filho não se arrepende. E ela diz: quantas vezes eu anunciei, quantas vezes eu falei. Você já viu uma mãe no túmulo do seu filho, chorando a perda dele, dizendo: quantas vezes eu te falei, quantas vezes eu desejei? É o pai que vê o seu filho se afastando do bom caminho, da boa educação, da presença de Jesus, do caminho de Jesus. Vê o seu pai dizendo, o seu filho dizendo fui, e se distanciando e vivendo dissolutamente. E tantas vezes ele falou, mas ele só se distanciou. É o lamento pela cegueira espiritual do outro. É o lamento, é a dor, é o choro pela dor perdida do outro. Em ver que o outro chora, não porque é um bem-aventurado, mas porque se colocou no chiqueiro. É a dor, portanto, com a dor, com a perda do outro. Nós temos vivido um tempo em que essa capacidade do choro está sendo perdida. Gente que não tem esse choro que é consolado pelo Senhor Jesus. Gente que não sente mais a dor do outro. E é isso também que Jesus nos ensina. Jesus chorou quando estava indo para o túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Lá em João, no capítulo 11, no versículo 35, nós encontramos esse curto versículo: Jesus chorou. No entanto, muitas vezes nós não nos apercebemos da profundidade desse choro, porque não olhamos para o texto na sua totalidade, ficamos apenas com o Jesus chorou. Mas se você observar o versículo 38, se diz lá que ele ficou outra vez, profundamente comovido. A versão revista e corrigida diz: movendo-se outra vez muito dentro de si mesmo. A tradução brasileira diz: gemendo outra vez em si mesmo. Outra vez. Jesus não pôde conter o seu choro pela morte de Lázaro, e nem por causa da insensatez e da insensibilidade dos que o viram chorando. Se ele o amava, por que ele está chorando agora? Não podia ele ter impedido de que ele morresse?
É como algumas pessoas pensam nos nossos dias: por que que Deus deixou que isso acontecesse? Se Ele pode todas as coisas, por que que não curou? Por que que permitiu que isso acontecesse? Por que permitiu que eu perdesse? Esse choro não tem consolo, mas faz com que Jesus chore, com que Jesus se mova dentro de si e chore por ver você perdido assim, por ver você nessa situação. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas por que que ele chorou assim? Ele chorou porque ele não nos criou para a dor, porque ele não nos criou para a morte. Jesus não nos criou para que a cada dia tivéssemos mais que 2.000 pessoas morrendo. Jesus não nos curou para que atingíssemos quase 4.000 pessoas morrendo diariamente. Jesus não nos criou para que ficássemos assistindo milhares de pessoas sendo contaminadas e morrendo. Todos nesse tempo de pandemia, Ele não nos criou, Ele nos criou para a vida e para a vida eterna. E quando Ele nos vê colocando a culpa nele, não na nossa desobediência, no nosso pecado, na nossa dureza, Ele chora. Outra vez Jesus se comoveu profundamente por causa daquilo que estavam pensando e falando sobre ele. Jesus chora a teimosia que o pecado trouxe para Jerusalém e chora o que o pecado acaba fazendo conosco. Os bem-aventurados são aqueles que sabem dessa realidade e choram. Isaías, quando viu a glória do Senhor, lá no capítulo 6, ele gritou: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de gente de impuros lábios. Por isso ele chora. Paulo se sentia miserável, miserável homem que sou, por causa dos seus pecados. Quem me livrará desse corpo de morte, de corrupção? Qual foi, portanto, a última vez que você chorou por causa dos seus pecados, que você lamentou os seus pecados, as suas teimosias, a dureza do seu coração, a sua insensibilidade? Quando foi que você chorou por causa da cegueira das pessoas, por causa da insensibilidade em que vivem aqueles que não percebem a própria destruição que os seus pecados lhes causam? Quando foi? Lá no Salmo 119, no versículo 136, nós lemos: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. No verso 33 desse capítulo 11 de João, Jesus, vendo-a chorar, a irmã de Lázaro, e bem assim os judeus que o acompanhavam, diz lá o texto, agitou-se no espírito e comoveu-se. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou com a dor de Marta, com a dor de Maria, com a dor daqueles que acompanhavam aquele momento. Jesus chorou por causa da dor do outro. É por isso que em Tiago, no capítulo 4, no versículo 9, nós lemos: afligi-vos,
lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sintam a miséria de vocês, lamentem e chorem por vocês, converta o riso, o seu riso, converta a sua alegria em pranto, em tristeza. Em tempo, irmãos, dessa pandemia em que nós estamos vivenciando esses dias, não é, portanto, um tempo para a gente estar rindo. Não é que a gente vai ficar chorando o tempo todo, mas é que se torna impossível que a gente permaneça insensibilizados com a dor do outro. Não é um tempo para que a nossa autoridade máxima política esteja indo para a televisão para fazer gracinhas. Não é, é tempo de se identificar com a dor, é tempo de chorar. Pessoas estão morrendo diariamente, pessoas estão em luto, estão em dor, e a gente, portanto, tem que se identificar, tem que se comover, tem que se arrepiar, tem que se mover lá dentro. Isso nos leva a uma terceira e última consideração aqui. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Há duas considerações que a gente tem que fazer aqui. Observar nesse texto do apóstolo Paulo. É difícil a gente se alegrar verdadeiramente com os que se alegram. Isso porque é difícil a gente ver o outro sendo abençoado e a gente não. É difícil a gente ver o outro prosperando e a gente não. É difícil a gente ver o outro recebendo na sua família uma cura e a nossa não. Então é difícil a gente se alegrar com os que se alegram. É difícil. Quando tudo aparentemente está dando certo para os outros e para mim está tudo errado, eu vou rir com ele? Mas ao mesmo tempo é fácil a gente chorar com os que choram. Sabe por quê? Porque dores todos nós enfrentamos, perdas todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós enfrentamos. E muitas vezes, quando estamos na nossa dor e no nosso choro, nós olhamos para o outro que está sendo abençoado e dizemos: sua hora também vai chegar, aguarda. Você vai passar pelo que eu passei. E aí, ao invés de abençoar e de se alegrar com o que se alegra, a gente chora com o que chora. A gente se identifica, mas esse choro que a gente tem nesse momento não é o choro dos bem-aventurados. Não. O choro, portanto, aqui é aquele que sente e se identifica com a dor do outro. Esse chorai com os que choram é quando você se coloca no lugar do outro e chora a dor do outro, que ainda não se tornou sensível para com a palavra de Jesus, para com o evangelho. Então você chora. Também chora pela insensibilidade dele. E aí, quando você chora assim, somente quem chora assim aprendeu a se alegrar com gratidão por aqueles que se alegram porque foram
abençoados. E aí então, eles sabem quando chorar a miséria do outro. Eu quero concluir então com Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. E é essa palavra que eu deixo para você. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bem-aventurados os que choram a humilhação que sofrem, porque são humildes de espírito. Os que choram o seu estado pecaminoso por causa de suas próprias desobediências sequentes, mas que se arrependem diante do Senhor, ainda que venham a pecar novamente, mas choram, não se conformam com esse estado. Esses são bem-aventurados, porque esses serão consolados. Deus, o próprio Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo em teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu
continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Firme está, ó Deus, meu coração. Cantarei e entoarei louvores ao teu nome. E mesmo quando tudo não estiver indo bem, eu vou chorar aos pés da cruz, aos teus pés, porque o teu grande amor não falha, não falha, porque sei que terei minhas forças renovadas e sei que serei consolado pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te agradecemos em teu nome, pelo teu nome. Amém. Amém.